Vamos abrir as Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. Estaremos lendo os versos de 12 a 19. Evangelho de João, capítulo 12, versos de 12 a 19. Estamos iniciando a semana chamada Santa. E nós nos referimos com essa expressão, semana chamada Santa, porque todo dia é dia santo, toda semana é semana santa, no sentido de que é um tempo separado para adoração ao nosso Deus. Todos os dias devemos estar em adoração. Lembrarmos da morte do Senhor Jesus Cristo, nós fazemos constantemente, continuamente. E então a gente se refere dizendo a semana chamada Santa. E esta semana se refere àquela última semana do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler nesse texto exatamente o início daquela semana. João capítulo 12, versos de 12 a 19. E assim nós lemos. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disto também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento em que lemos a Tua palavra, pedimos a direção do Teu Espírito, para aquilo que tens preparado para nós nesta manhã. Fala ao nosso coração conforme a Tua vontade, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como dissemos, aquele foi o início dessa última semana do Senhor Jesus Cristo. E Jesus cumpriu todas as profecias que estavam previstas a seu respeito. Nesse momento há também o cumprimento de uma profecia que estava tanto em Isaías, nos Salmos também é citada essa expressão que seria dita. E a palavra Hosana tem o sentido de salva-nos, Senhor. É um clamor que agora a multidão levanta a Jesus, entendendo que Ele é o cumprimento das profecias. E aquilo que aconteceu tem a ver com a maneira como as pessoas entendiam que era Jesus. Quem era Jesus para aquelas pessoas? E nós vamos notar que as pessoas, em primeiro lugar, têm o entendimento de que Jesus é rei, de que Ele estaria estabelecendo o reino. Nos demais evangelhos há a menção a respeito da restauração do reino de Davi. Davi havia sido aquele rei que implementou o melhor tempo na história de Israel como nação. Soberania, avanço nas fronteiras da nação, paz,
E durante 40 anos, Davi reinou em Israel. E agora há a expectativa de que virá aquele rei que haverá de restabelecer o reino a Israel. Porque agora o domínio é romano. Eles estão sob o domínio romano. Aqui e ali levantavam-se grupos tentando se rebelar contra Roma. E de fato, essa rebeldia permaneceu exatamente em função daquela identidade que o povo tinha e tem. A gente pode ter essa noção dessa identidade de povo, pensando no Israel de hoje. Pensando em que a nação de Israel ficou sem pátria durante mais de 1800 anos. E quando a gente se pergunta a respeito de nós mesmos, de onde vem a sua família? A sua família é oriunda da onde? E aí, se você começar a pensar, talvez você lembre dos seus avós, talvez você lembre dos seus bisavós, e pouquíssima gente lembrará de alguém além dos bisavós. Quantos aqui lembram dos seus bisavós? Tiveram a oportunidade de conhecer e se lembram? A gente tem vários braços levantados, mas que chegam talvez aí a 15% dos que aqui estão. Quantos aqui sabem de mais do que os bisavós? Levante a mão. Temos 1, 2. Aquela nação ficou sem pátria durante mais de 1800 anos. Mas cada um sabia que era descendente de judeu. Cada um tinha a sua identidade. E a gente tem ainda hoje, né, aqui mesmo no Recife, a gente tem a sinagoga mais antiga das Américas. Os judeus se identificam como judeus. Aquela nação, então, aguardava aquela restauração do reino. Eles, apesar de estarem sob o domínio romano havia muitos anos, mas eles aspiravam por aquele momento que eles entendiam a que se referiam as promessas, e as promessas de restauração de reino. E agora, eles começam a vislumbrar que Jesus era o cumprimento dessas profecias. E então, quando Jesus vem entrando em Jerusalém, as multidões vão ao seu encontro. E Jesus havia providenciado, também como cumprimento de profecia, um jumentinho. E Jesus vem montado nesse jumentinho. E os seus discípulos colocaram sobre o jumentinho as suas vestes. E Jesus vinha então montado sobre elas. E as multidões então cortaram ramos de palmeiras e colocaram diante de Jesus e acenaram com esses ramos, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. A multidão entendia que Jesus era aquele rei que haveria de restaurar o reino a Israel. E agiu de acordo com aquilo em que cria. Mas não apenas aquela multidão estava se expressando ali. Nós temos até mesmo os discípulos de Jesus. O texto bíblico diz que os discípulos não compreenderam o que estava acontecendo, e só depois que Jesus foi glorificado, é que eles lembraram que aquilo aconteceu em cumprimento à profecia. E de que eles próprios haviam participado daquilo sem notar. Ao providenciar o jumentinho, ao colocar as suas vestes sobre ele. E Jesus então entrou montado num jumentinho, e só depois é que eles puderam pensar que era aquele cumprimento. Eles presenciaram, eles participaram daquele momento,
eles contribuíram com as suas ações para aquele momento, mas eles não entenderam exatamente o que significava. Quem era realmente Jesus? Temos ainda um outro grupo que é citado no final desse relato. Esse outro grupo são os fariseus. E os fariseus, eles não estavam satisfeitos com Jesus, eles haviam presenciado muita coisa que Jesus havia feito, eles haviam até mesmo testemunhado algo que havia chamado a atenção mesmo da multidão, porque o relato diz que as pessoas tinham ouvido que Jesus havia ressuscitado a Lázaro, e que agora alguém que fez esse sinal só poderia ser este cumprimento da profecia. Já os fariseus, apesar de terem esse mesmo conhecimento, eles não criam. Eles estavam com o coração endurecido. Eles estavam naquela circunstância em que a pessoa ouve, ou melhor dizendo, escuta, mas não ouve, né? Entra pelos ouvidos, mas a pessoa não percebe a importância. Alguns talvez estivessem presentes lá, quando Jesus, em Betânia, ressuscitou Lázaro. E acho interessante a narrativa desse fato. No capítulo anterior, João capítulo 11, a gente tem essa narrativa. E quando termina aquela narrativa, a narrativa de que Jesus chamou do túmulo um homem que havia morrido havia 4 dias. Todas as pessoas testemunharam isso. Mas o texto conclui dizendo, e muitos creram nele. Um sinal desses, talvez todos devessem entender que em Jesus havia o agir de Deus de uma forma extraordinária. Os fariseus ouviram, talvez alguns estavam presentes, mas eles preferiam não dar crédito a quem era Jesus. Eles queriam silenciar Jesus. Eles queriam, para silenciar Jesus, até mesmo matá-lo, e estavam se planejando para isso. A princípio, esperando passar a Páscoa, porque como a multidão entendia que Jesus tinha algo de especial, no meio da multidão que se reunia para a celebração da Páscoa, eles não queriam, preferiam um momento mais reservado. Mas nada há escondido que não venha a ser revelado. E nos planos de Deus estava que Jesus fosse morto exatamente na Páscoa, naquela semana de celebração da Páscoa, na véspera do grande dia da Páscoa. E aquele primeiro dia da semana era o início dessa jornada, o início desse processo. Os fariseus, então, estavam entristecidos pelo fato de que Jesus estava sendo aclamado como o rei que vem em nome do Senhor. E aí, a gente vê que tudo que aconteceu naquele dia retrata aquilo que cada um desses grupos pensava a respeito de Jesus. Quem era Jesus para cada um desses grupos? E como aplicação, nós então perguntamos, quem é Jesus para nós hoje? O que é que Jesus significa na vida de cada um de nós? Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos apresenta que Jesus é Salvador.
E então nós entendemos que o sacrifício de Jesus na cruz foi para a nossa salvação. Ao morrer ali na cruz, ele estava assumindo uma condenação que era nossa, para poder nos oferecer o perdão, vida eterna, sem merecimento, sem precisar que façamos nada. E aí alguém dirá, mas pastor, será que é possível se receber tamanha coisa como é a salvação, a vida eterna, sem fazer nada? É isso que a palavra nos apresenta, é isso que o próprio Senhor Jesus nos diz, é isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, ninguém vai poder chegar no céu e dizer, eu estou aqui porque mereço, porque não é pelas obras. E graças a isso é que podemos servir a Deus, graças a isso é porque temos a oportunidade de que aquela segunda coisa que a Bíblia nos apresenta a respeito de Jesus, é que Ele é Salvador e é Senhor. E muita gente talvez prefira ficar só com o Salvador. Eu aceito a Jesus, eu creio nele, sou salvo, e tá bom assim, não preciso fazer mais nada. De fato, não precisa fazer mais nada. Mas, pelo fato de que a salvação é de graça, de que é sem merecimento, de que é pela misericórdia de Deus, é que nós temos a oportunidade de servir ao Senhor de coração. Porque se fosse pelo merecimento e nós servíssemos a Ele, para termos esse merecimento, não estaríamos servindo a Ele, estaríamos servindo a nós mesmos, estaríamos fazendo para Ele, para em resposta recebermos dEle alguma coisa. É por isso que tudo na palavra de Deus orienta na direção de que nós fazemos para Deus. Ele já fez por nós aquilo que nos era necessário. Mas agora nós temos então essa oportunidade tão rica. Mencionamos o fato de que participar da viagem missionária é algo que faz com que o nosso coração se alegre, a gente é edificado com a experiência. Mas cada um que vai porque está querendo prestar um serviço a Deus. Mencionei cada um que abre a porta da sua casa também para a pregação do Evangelho, cada um o faz prestando um serviço para Deus. Quando começamos a orar por um amigo que ainda não conhece esse amor de Deus, estamos prestando um serviço para Deus. Quando colocamos a nossa vida à disposição para a expansão do reino de Deus, nós estamos prestando um serviço para Deus. E essa é a oportunidade mais rica que nós temos na vida. Porque tudo que nós fazemos na vida, se é alguma coisa que diz respeito àquilo que entendemos, eu quero colocar aqui entre aspas, vou comentar em seguida, entendemos ser algo que é nosso, que é da nossa profissão, que é o nosso lazer, que é o nosso planejamento. Mas Deus tem a ver com a nossa profissão, tem a ver com nosso lazer, tem a ver com o nosso planejamento, e quando colocamos tudo nas mãos dEle, Ele é que multiplica o alcance de tudo o que fazemos. O que existe no mundo, diz o evangelista João, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque aquilo que faz tem resultado na vida de outros que estão em volta.
É por isso que nós temos trabalhado o compartilhar, verbo de amor, porque aqueles que estão à nossa volta precisam participar daquilo que nós temos encontrado em Jesus Cristo. E dessa maneira, então, Jesus é Salvador, mas Ele é Senhor da nossa vida. Quem é Jesus para nós? Talvez nos acomodemos com a posição do Salvador, mas na posição do Senhor, precisamos estar colocando todos os nossos dias diante dEle, e fazer aquela pergunta que o apóstolo Paulo fez, que acho tão significativa, no momento do encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco, quando Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Paulo diz: que queres que eu faça? Que farei, Senhor? É a pergunta do nosso dia a dia, de podermos começar o dia dizendo: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça no meu trabalho? Que queres que eu faça no meu deslocamento para o trabalho? Que queres que eu faça no horário do almoço? Que queres que eu faça ao retornar para casa? E desta maneira sermos pessoas que são representantes, embaixadores de Deus, onde estejam. No trânsito, no trabalho, na família, fazendo com que o amor de Deus esteja fluindo onde quer que estejamos. Fazendo com que o amor de Deus esteja sendo compartilhado para outras pessoas. Senhor, que queres que eu faça? Agora, a Bíblia apresenta mais coisas, não apenas Salvador e Senhor, mas Jesus se apresenta como nosso amigo. Ele diz: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. E tem aquele cântico que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu. Que maravilha! Ter a paz no coração, poderíamos continuar a viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, o bom pastor. E a Bíblia apresenta Jesus como esse bom pastor, que é o amigo de todas as horas, porque ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a palavra diz que ele é o bom pastor, que está conosco nos momentos de dificuldade, que está conosco no provimento da nossa vida, que está conosco em todas as circunstâncias. Quem é Jesus para nós? E de que maneira a nossa vida está colocada diante dele, para dizer: hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. O Rei que vem não apenas para Jerusalém, mas o Rei que vem para a nossa vida. Aquele que vem reinar em nós. Diante de quem nós colocamos todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, e pedimos: Senhor, guia os nossos passos. Guia-me naquilo que é a tua vontade. E aí nós temos essa oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Como aquelas pessoas ali na entrada de Jerusalém: hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E a nossa vida estará dizendo isso, e as pessoas estarão vendo a esse Jesus a quem glorificamos na nossa vida. De tal maneira que passamos a ser cônjuges melhores, passamos a ser pais melhores, filhos melhores, irmãos melhores, passamos a ser
profissionais melhores. Porque a palavra de Deus diz que a gente deve servir ao nosso Senhor humano, aquele que nos deu o emprego, aquele para quem trabalhamos. Devemos servir como se estivéssemos servindo a Deus. E como buscamos fazer o melhor para Deus, estaremos buscando fazer o melhor também em todo o nosso trabalho. E isso haverá de glorificar também a Deus. Quem é Jesus para nós? E que a nossa vida seja a resposta naquilo que podemos dizer. O que é que nós estaríamos clamando naquela entrada de Jerusalém? O que é que clamamos para Jesus na nossa vida hoje? Vamos dizer juntos: Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Amém. Amém.